Graça e paz, meu amado irmão em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto tem como objetivo auxiliar alunos e professores da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. A nossa proposta na direção de Deus, é trazer algum conteúdo a mais, algum comentário a mais proposto pelo comentarista. Então, nosso objetivo aqui é, a partir daquilo que o comentarista nos apresentou, os tópicos, os subtópicos e os temas, acrescentar algo a mais, porque esta revista você já tem na sua casa. Então, o que nós queremos aqui é acrescentar algum conhecimento que possa, de certa forma, aumentar o seu conhecimento e enriquecer a sua escola bíblica dominical, meu amado irmão, professor ou aluno aí da escola bíblica dominical. Próximo domingo, dia 25 de dezembro, nossas igrejas estarão vivendo um domingo diferente, porque será Natal. E muitos irmãos estarão viajando, muitos estarão pegando as estradas. É bem provável que as nossas igrejas estejam um pouco reduzidas no número de alunos, em virtude das comemorações, das festas, pessoas que estão recebendo família, amigos na sua casa, terão dificuldade talvez de ir à igreja no próximo domingo. Fica aí uma oportunidade maravilhosa, tremenda, de você poder acompanhar a Escola Bíblica Dominical através da internet, YouTube, no Facebook, no WhatsApp, você compartilhando, divulgando esta ideia. Quem participa da Escola Bíblica Dominical, meu irmão, ele cresce e amadurece. Vamos lá, meu amado, sem tomar muito tempo, porque nós faremos esses vídeos em 3 blocos. Essa lição nós faremos em 3 vídeos, divididos no primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. De modo que você vai poder assistir 3 vídeos separados numa média de 12 a 15 minutos. Porque nós não queremos demorar muito, porque o objetivo é trazer para você, aluno, professor, uma síntese da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, a lição que nós estaremos abordando agora será a lição de número 13, que será estudada no próximo domingo, dia 25 de dezembro, nas nossas igrejas. E o tema da lição é a fidelidade de Deus, ou tema maravilhoso. Vamos estudar então sobre esse assunto. Eu já quero ir direto para a nossa introdução. Eu destaquei alguma coisa dentro da nossa introdução, um pouco diferente da proposta pelo comentarista, mas dentro da mesma linha. Amém, meu querido? Eu destaquei o seguinte: com o apóstolo Paulo, aprendemos que a crise e tribulações podem limitar o nosso raio de ação, mas jamais nos impedirá de realizarmos o que Deus nos confiou para fazermos. As lutas, as crises, as dificuldades, elas têm, de certa forma, elas limitam o nosso raio de ação, a nossa capacidade de trabalhar. De certa forma, fomos limitados e restringidos, mas não somos obstruídos. Então, meu irmão, diante das crises, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo da caminhada, o grande desafio é continuarmos a fazer algo para Deus. Não podemos parar. A crise, as dificuldades, os apertos, as tribulações, elas não irão nos impedir, porque aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós iremos cumprir. Paulo, ele não permitiu que a cadeia, que o cárcere e a prisão limitasse a chamada de Deus para a sua vida. Ele descobriu uma forma diferente de servir ao Senhor, apesar de estar dentro do cárcere. Então, meu irmão, é sobre este assunto que nós queremos tratar. Sobre a forma de descobrir maneiras diferentes de servir ao Senhor, mesmo diante das adversidades, das tribulações e das dificuldades na caminhada. Eu gostaria de deixar aqui uma breve reflexão, a nossa primeira reflexão. Eu destaquei o seguinte: a fé no Senhor não consiste em esperar que Deus retire os obstáculos à nossa frente. Pelo contrário,
ela nos capacita a passar por cima de todos os empecilhos e as adversidades. Meu irmão, essa fé que nós vivemos é uma fé dinâmica, é uma fé poderosa, é uma fé viva em um Deus vivo. Então, a nossa fé, ela não pode se restringir somente, irmãos, que Deus venha tirar os obstáculos. Há pessoas que ficam esperando Deus remover as crises, Deus retirar os obstáculos para que Ele possa fazer alguma coisa para Deus. Mas todos nós somos desafiados por Deus a viver uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que vai além da razão, que vai além das nossas possibilidades, uma fé que nos faz avançar, uma fé que nos faz prosseguir adiante quando tudo diz para nós pararmos. Eu uso aqui uma metáfora, eu vou colocar aí no vídeo para você acompanhar, a metáfora do tanque de guerra. Nós somos um tanque de guerra na mão de Jeová, na mão do Senhor. E eu destaquei o seguinte: o Senhor dos Exércitos grita, avançar. Meu irmão, nós somos um tanque de guerra nas mãos de Deus. E o tanque de guerra, ele não para diante das dificuldades, dos obstáculos. Ele parte para cima, ele enfrenta as adversidades, ele enfrenta os obstáculos e sai lá na frente. Paulo, nada pôde impedir Paulo, mesmo estando na prisão, mesmo estando acorrentado. Ele não orou para que Deus tirasse os obstáculos, para que ele continuasse pregando. De lá da cadeia, ele continuou levando a mensagem, pregando, ensinando, doutrinando e cuidando da igreja. Eu olho Paulo fazendo uma analogia como um tanque de guerra. Se não dá para andar, ele passa por cima dos obstáculos, mas ele continua fazendo. Talvez ele não estava correndo da forma que poderia, por exemplo, um carro a 140, 180 km por hora. A velocidade de um tanque de guerra, ela é menor, mas porém ele não para, ele vai mais devagar, mas ele sempre continua derrubando todos os impedimentos, derrubando os obstáculos e seguindo adiante. Meu irmão, você foi chamado por Deus, nós somos chamados por Deus para seguirmos adiante. Não vamos orar a Deus esperando que as crises e as dificuldades passem. Vamos fazer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o comando dele é: segue adiante, avance, vá para frente, supere esses obstáculos, porque eu sou contigo. Glórias a Deus. Vamos então, meu amado, no nosso primeiro tópico desta lição: a fidelidade de Paulo em meio às crises. Vamos lá, no nosso primeiro subtópico, dentro desse tema está aqui destacado destemor e ousadia. Eu destaquei o seguinte: quem espera pelo momento favorável para realizar algo para Deus, corre o sério risco de não fazer nada. Paulo persistiu em fazer, mesmo estando encarcerado e passando privações. Meu amado, não dá tempo de nós ficarmos esperando a situação melhorar. Não dá tempo de esperarmos as lutas passarem, a paz, tudo ser restabelecido. Nós não podemos parar. Quem fica esperando, não, vou esperar um momento oportuno, eu estou passando por muita luta, eu estou passando por muita dificuldade, eu vou esperar Deus resolver essa questão. Meu irmão, quem fica esperando demais a situação melhorar, a crise passar, ele vai correr o sério risco, como está no nosso comentário, de não fazer nada. Meu irmão, o desafio é fazer acontecer quando tudo está difícil. Quando tudo nos aperta, quando tudo quer nos dizer, você tem que parar, você não pode prosseguir, você precisa aguardar um pouco, mas a voz do Senhor e o Espírito Santo, ele grita nos nossos ouvidos, ele fala aos nossos corações: vai adiante, eu sou contigo, eu não te deixarei, eu irei adiante de ti. Quebrarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Isaías 45, no versículo 2. Meu irmão, vamos prosseguir adiante, não vamos parar, porque o Senhor está voltando e dentro em breve encontraremos com Ele. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é o tópico de número 2, nosso segundo subtópico:
alegria em meio às crises. É possível, meu amado, ter alegria em meio às crises? Sim, é possível termos alegria no meio das crises, porque a fonte da nossa alegria não está nas nossas realizações pessoais. A fonte da nossa alegria não está nos nossos projetos, na nossa capacidade, no nosso dinheiro. A fonte da nossa alegria, ela está firmada no Senhor, em fazer a vontade de Deus. E eu destaquei o seguinte: é possível vencer as angústias e dissabores. Não importa quantos nos virem as costas, importa saber se alegrar e valorizar aqueles que estão ao nosso lado nos momentos mais difíceis da caminhada. Paulo, ele vivenciou isso. Dentre todas as igrejas que ele evangelizou, que ele pregou, a igreja de Filipenses foi a primeira igreja a socorrer a Paulo. Em dado momento, ela foi a única igreja. Então, Paulo pregou para muitos lugares, em muitas igrejas, abriu muitos campos, mas foram somente os filipenses que se dispuseram a apoiá-lo. Meu irmão, vamos voltar os olhos para aqueles que nos apoiam. Vamos voltar a atenção para aqueles que nos sustentam nas orações. Vamos voltar as nossas atenções e nos alegrar com aqueles que estão do nosso lado em todos os momentos e circunstâncias. Há muitos que viram as costas para nós. Há muitos que fingem não saber que nós estamos padecendo, que nós estamos sofrendo. Mas o desafio, meu amado, é você voltar o teu olhar para aqueles que te estendem a mão. Não são muitos, talvez, que estão do seu lado. Não são muitos, talvez, que compreendam a dimensão da chamada de Deus para a sua vida. Mas, meu irmão, alegre o seu coração, prossiga, porque Deus colocou algo para nós fazermos e nós iremos nos alegrar no Senhor. Vamos ter esses momentos de alegria, celebrar as vitórias que nós temos, talvez não com multidões. Eu olho para Maria e para Isabel. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Maria só pôde celebrar com Isabel, sua prima, porque somente ela poderia compreender exatamente o que ela estava passando, porque Isabel também era testemunha de um milagre sobrenatural de Deus no que diz respeito à gestação. Meu irmão, alegre o teu coração. Há pessoas que acreditam em você. Há pessoas que torcem por você, há pessoas que estendem a mão para te socorrer. Não importa quantas pessoas te pisam, quantas pessoas querem te ver para baixo e te humilhar, mas volta o teu coração para aqueles que estão do seu lado. Alegria em meio às crises. Paulo conseguiu ter alegria através do apoio e dos gestos dos filipenses. Vamos então, meu amado, prosseguindo então no nosso subtópico 3, que diz o seguinte: servindo a Deus em meio às crises. Meus amados, servir a Deus quando tudo é bênção é maravilhoso. Servir a Deus quando tudo está perfeito, meu irmão, é maravilhoso, é glória de Deus. Mas servir a Deus em meio às crises é um desafio para nós cristãos. Então, meu irmão, Paulo, ele vivenciou isso. E eu fiz a seguinte colocação: quando uma porta se fecha, Deus já tem outra aberta. Somos desafiados a descobrir formas e maneiras diferentes de servir ao Senhor. Observe que Paulo, ele teve a sua liberdade arrancada. Ele estava preso agora por causa do nome de Jesus. Ele estava servindo a Deus no pior momento da sua vida, que ele estava preso e encarcerado, injustamente, porque ele estava lutando pela causa do Evangelho. Mas o Paulo, ele descobriu uma forma de servir ao Senhor, mesmo através da prisão. O que Paulo fez? Ele descobriu uma outra forma. Ele não podia fazer visitando as igrejas, evangelizando, pregando e ensinando pessoalmente. Então, Paulo se valeu das cartas. As cartas que Paulo escreveu para várias igrejas, conhecido como as cartas da prisão, foi a forma como Paulo descobriu de servir ao Senhor de uma forma diferente. Meu irmão, talvez alguém tenha tirado a sua liberdade na obra de Deus, talvez alguém está querendo te podar, tirando-lhe cargo, posição. Meu irmão, cargo e posição, eles são importantes na obra de Deus quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor.
Mas o que é um cargo, um título e uma posição, se nós não temos a chamada de Deus para a nossa vida? Talvez dentro do nosso segmento nós temos testemunhado pessoas que têm o cargo, têm o título, têm a posição, mas não têm a chamada de Deus. E quem é chamado por Deus para fazer, nada o impede, meu irmão. Não existe somente o púlpito da igreja para pregar. Podemos ir nas ruas, nas praças, podemos fazer por intermédio da internet, como estou realizando esse trabalho, usando o conhecimento e os recursos que Deus me proporcionou. O desafio, meu irmão, é você descobrir como servir a Deus no meio dessa dificuldade, no meio dessa crise. Lucas, o evangelista, ele descobriu uma forma de servir a Deus e ser grato a Deus. Ele não operava milagres, ele não era eloquente, semelhante ao apóstolo Paulo, mas ele descobriu que poderia fazer o relato histórico no Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele era médico, ele não era pregador, mas ele descobriu uma forma de servir ao Senhor diferente da que Paulo fazia. Meu irmão, nós não precisamos imitar a ninguém. Nós não precisamos ser repetindo estilos e discursos e modismos que nós vemos pela internet a todo tempo e a todo momento. Descubra diante do Senhor o que você pode fazer no meio das adversidades, no meio das dificuldades, no meio da perseguição, no meio das situações que limitam, impedem você fazer o trabalho conforme você fazia outrora. Mas prossiga adiante, meu irmão, porque é necessário continuar. Nada pode nos parar, porque nós somos um tanque de guerra na mão de Deus. Ou os obstáculos saem do nosso caminho, porque Deus tira os obstáculos, ou então nós iremos passar por cima em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu amado irmão, quero te convidar a uma breve reflexão, a nossa reflexão de número 2. Eu destaquei o seguinte: a autocompaixão é a prisão cujo carcereiro somos nós mesmos. Paulo, ele tinha tudo para ficar deprimido, ele tinha tudo para ficar amargurado, ele tinha tudo para ter compaixão de si mesmo. Coitado de mim, eu era o perseguidor, agora eu sou o perseguido. Coitado de mim, que estou querendo pregar, anunciar a Cristo e estão todos me perseguindo de todos os lados. Eu fui injustiçado, eu fui difamado, caluniado. Paulo tinha tudo para alimentar esse sentimento de autocompaixão ou autocomiseração. Meu irmão, mas Paulo, ele venceu isso, ele venceu esse momento, ele venceu essa dor de lidar com as perdas, lidar com as injustiças que foram lançadas sobre a vida dele. Meu irmão, precisamos nos reerguer, precisamos nos colocar de pé, precisamos nos levantar na força do Senhor dos Exércitos. Nós somos chamados pelo Senhor para realizarmos esta obra. E, meu querido, não serão as injustiças, não serão as perseguições, não serão as calúnias, as difamações que irão limitar, que irão nos parar. Levante-se em nome de Jesus, coloque-se de pé. Esta autocompaixão, você é o carcereiro desta prisão. A chave, ela está nas tuas mãos. Não é Deus que vai te tirar desta situação. É você que se coloca de pé e fala: Deus, eu tomei um duro golpe, mas eu estou me colocando de pé novamente. Eu não vou ficar prostrado. Eu não vou ficar no chão, porque o chão não é o meu lugar. Paulo superou essa situação, a autocompaixão. Muitos estão parados porque estão tendo dó de si mesmo, compaixão de si mesmo, lamentando a injustiça que sofreu. Se José continuasse assim ou pensasse assim, ele jamais teria alcançado aquilo que Deus tinha para a vida dele. Meu irmão, vamos levantar, vamos nos colocar de pé, porque Deus tem promessas na nossa vida e nós vamos vencer no nome de Jesus. Encerramos aqui, meu amado, o nosso primeiro tópico e estaremos retornando no próximo vídeo, onde nós estaremos abordando o segundo subtópico da nossa lição. Está aí agora um link para você acessar
o primeiro vídeo e aliás, para você acessar o segundo vídeo e o terceiro vídeo, meu irmão. Assista os dois outros tópicos, porque Deus tem muita coisa para falar ao seu coração. Que Deus abençoe e voltamos dentro de alguns